continuar falando agora sobre os impactos do tarifaço, gente, inclusive para olhar para os setores que conseguiram se livrar, estão de fora do tarifaço de 50% de Donald Trump. Um deles é o setor de alumínio. Eu falo agora com a Janaína Donas, presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio. Tudo bem, Janaína? Muito obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, Maria. É um prazer estar conversando com o pessoal da CNN aqui. O prazer é nosso em te receber. Eu quero, antes de mais nada, entender como é que vocês receberam realmente essa notícia, então, com alumínio de fora, quando a gente olha para essas tarifas de 50%, o alumínio naquela lista ali de exceções. Tá. Bom, primeiramente, essa é uma nova medida tarifária, é a lista recíproca. O alumínio já vem sendo objeto de sobretaxas impostas ali no âmbito da seção 232, de 50%, que inclusive estão válidas desde o início de junho. A gente tinha uma grande preocupação que essas novas medidas pudessem ter um impacto de maneira cumulativa às alíquotas que já vinham sendo aplicadas no âmbito da seção 232. Então, a boa notícia é que não haveria cumulatividade em relação aos produtos que já são sobretaxados. E nessa nova lista tem uma série de itens que foram ali colocados em uma lista de exceção, mas outros produtos foram incluídos, tá? Então, assim, ela traz um alívio em relação ao fato de a gente não ter uma sobretaxa em cima dos 50%, que poderia ser até de 100%. Mas ainda temos uma grande preocupação em relação aí à questão do acesso ao mercado americano e também outras questões de risco estrutural. Esse é um ponto muito importante, Janaína, e te agradeço pela orientação e explicação diante desse cenário, porque a gente acompanhou a discussão em torno do aço do alumínio especificamente, quando foi sobretaxado, e a questão realmente era essa, né? Se teria a taxa somada de 50% mais 50% que já tinha essa taxa. A gente estava acompanhando essas discussões e a dúvida, principalmente dos setores com relação a esse impacto, que nesse caso não foi confirmado. Mas eu queria entender, de modo geral, como é que vocês estão se virando realmente para conseguir continuar negociando com os Estados Unidos com essa taxa que já existe, que está acontecendo. E lembrando que não é só para o Brasil, todos os países do mundo também estão com essa taxa, mas eu queria saber a sua percepção diante desse cenário e se isso mudou, inclusive, a forma de fazer negócios. Bom, nós já temos impactos que foram mensurados em relação aí à aplicação das medidas da seção 232, que no início do ano estavam ali em 10%, depois elas tiveram uma elevação para 25% e depois para 50%. Então, a gente já tem aí os impactos mensurados, já contabilizados em relação ao impacto na nossa cadeia de exportação, e a gente está fazendo aí uma estimação até o fim do ano, e a gente, de acordo com os nossos estudos preliminares, porque, obviamente, a cada minuto a gente descobre uma informação adicional de produto que foi incluído, que não estava na lista de exceção anterior e que, de repente, foi incluída nessa nova seção, e os prejuízos, considerando só impacto de balança comercial, ou seja, de dificuldade de acesso, a gente já está estimando aí um impacto da ordem de mais de R$ 1 bilhão de reais. Não são todos os produtos exportados para os Estados Unidos que estão sujeitos a essa tarifa. Então, da nossa pauta de exportações do setor do alumínio, a gente considera aí que 1/3 já estão colocados, e essas tarifas, elas obviamente tornam o acesso ao mercado americano praticamente inviável. O Brasil, ele tem grande parte da sua produção voltada ao atendimento do mercado nacional, mas isso não significa que esses impactos de exportação, inclusive como parte da estratégia do setor de diversificar sua matriz, não só para atendimento nacional, mas também buscar novos mercados, o que traz para a gente, num primeiro momento, um certo alívio no sentido de que não haveria riscos de disruptura no mercado nacional, para o abastecimento do mercado nacional, mas a gente tem uma série de outras preocupações de que forma, com os outros efeitos colaterais e sistêmicos que podem, e que certamente, e não conseguimos mensurar ainda, dessas medidas em relação, inclusive, a produtos que não estariam ali sobretaxados.
Nós vimos conversando diretamente com as autoridades brasileiras para informar, para repassar os dados de impacto, para ajudar na análise, e nós entendemos que é a autoridade competente para representar aí o país, mas tentando buscar sensibilizá-los sobre medidas que precisamos adotar no curto prazo, para a gente tentar mitigar um pouco desses impactos negativos que a gente já consegue aí observar. Pois é, vocês têm inclusive feito agora até talvez olhar, o movimento de olhar para novos mercados, talvez em substituição aos Estados Unidos. Como é que vocês estão lidando com esse cenário, levando em consideração que a gente estava acompanhando inclusive os setores falando que já acreditavam que não seria uma sobretaxa de 50 mais 50 nesse caso, mas ainda assim, levando em consideração que já existe uma tarifa que ainda assim é relevante e complica bastante a negociação, queria saber se vocês têm pensado já em olhar para novos mercados, têm se movimentado ao longo dos últimos meses diante desse cenário. Bom, a gente tem observado as movimentações no setor do alumínio de uma forma global, porque existem riscos que nós já vínhamos observando antes mesmo da escalada tarifária, com relação aos fluxos de exportações que nós vimos observando, por exemplo, no mercado de sucata. O alumínio é um material estratégico para várias finalidades, para abastecer mercados importantes. A gente está falando do setor automotivo, setor de transportes, de embalagens, de construção civil, setor elétrico. E é um material aliado para os esforços de descarbonização da indústria. Então, existe uma demanda global de produtos de alumínio que ela é crescente, tá? Da ordem aí de 40% a 55% até 2030. O Brasil ele vem se organizando, vem estruturando sua cadeia para fortalecer a nossa resiliência, as nossas vantagens competitivas que residem basicamente no fato de termos uma cadeia verticalizada. E essa mesma cadeia verticalizada que faz com que, por exemplo, a gente não estejamos tão sujeitos, num primeiro momento, a esse tipo de impacto, porque a gente não tem um problema de desabastecimento nacional, mas é um mercado que ele opera sobre uma lógica de complementaridade, de integração entre determinadas cadeias produtivas e países. Então, a gente tem os preços estabelecidos em uma bolsa de metais em Londres, então esse tipo de movimentação ele tem pressionado os preços de alumínio, ele tem gerado, por exemplo, um movimento de arbitragem dos preços de sucata, num cenário em que você tem uma demanda alta e um cenário em que aponta uma preocupação no mercado global com o abastecimento e o suprimento de um material estratégico como é o alumínio. Isso tem levado a algumas disputas, por exemplo, pela questão de sucata, e preocupações relacionadas a desvios de comércio, uma vez que não só o Brasil, como também outros países que concorrem com a gente não vão conseguir ter acesso ao mercado americano. Então, existem muitos riscos, existem algumas oportunidades em relação se conseguirmos adotar medidas rápidas para tentar mitigar efeitos que venham a comprometer essa resiliência que a gente vem trabalhando, mas, de uma forma geral, um cenário que ainda inspira muito cuidado. Nós ainda estamos levantando todos os custos, tentando mensurar os impactos que já foram contabilizados, tentando tangibilizá-los, e não tem muito precedente. Então, é um momento de muito cuidado principalmente com desestabilização de cadeias de suprimentos que já estão consolidadas. Tá? Então, nós estamos muito preocupados neste momento, para além das questões comerciais, que são impactantes, e aí os números falam por si, com os riscos de comprometimento das vantagens que a gente vem trabalhando para tentar revitalizar a nossa indústria. A gente tem que lembrar que nós passamos por um processo de reindustrialização, o setor vem conseguindo recuperar, e movimentos como esse geram muita incerteza para o setor, para o investidor, e para qualquer tomada de decisão pelas empresas. Perfeito. Eu até aproveito, a partir do que eu estou te ouvindo falar e contar os detalhes sobre esse cenário que vocês têm passado nos últimos meses, para perguntar se vocês têm enxergado aquela luz no fim do túnel diante de tantos desafios. Ainda assim, dá para ter uma esperança de algum crescimento diante desses empecilhos, desses entraves? Nós estamos
Se você tivesse perguntado há um tempo atrás, a resposta seria que nós estaríamos cautelosamente otimistas. Acho que a gente não pode dizer que estamos assim tão otimistas. Primeiro pela situação sem precedente. Nós fechamos um ano de 2024 do mercado de alumínio extremamente positivo. Nós tivemos aí um recorde de consumo de produtos de alumínio que está em linha com essa trajetória de crescimento global. O Brasil vem fazendo um esforço para recuperar posição no ranking global. A gente tem ativos estratégicos para este reposicionamento, mas é um momento de cuidado. Então, nós não estamos ousando fazer projeções nem otimistas nem pessimistas. Se nós conseguirmos tentar uma ponte de diálogo, restabelecer um diálogo para uma negociação que seja proveitosa para os países, aproveitando a complementariedade deles, e se conseguirmos adotar respostas rápidas e pontuais relacionadas à revisão, recalibração tarifária, ou para endereçar esses problemas que nós estamos enfrentando de escoamento de uma matriz de suprimento que é estratégica para a indústria, estamos falando aqui, por exemplo, da sucata, pode ser que a gente consiga terminar um ano de uma forma aí um pouco mais com respiro. Tá? Mas, neste momento, nós não estamos ousando fazer projeções nem otimistas nem pessimistas ainda sobre a situação. É um momento de cuidado. Muito bem, Janaína Donas, presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio, muitíssimo obrigada pela conversa, super honesta aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Obrigada, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.